Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Se tem garçom servindo uma gelada, pode ter certeza, tem cliente bebendo. Sair para tomar uma cervejinha já é tradição entre muitos brasileiros. A frequência é que varia. Mário Sarmento Cardoso. Uma vez por semana, a cada 15 dias, por aí. Socialmente, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana. 5 vezes na semana. É uma sensação de relaxamento durante a semana, o dia a dia estressante. Me sinto mais tranquilo, tomando uma cerveja ou enfim, outra bebida. Eu gosto bastante. A reunião de amigos é o argumento para a bebida. É como se o álcool agregasse gente. Fica divertido, descontraído, encontrar os amigos, relaxa. Sim, interage as Gabriel pessoas, Oliveira de Andrade, a gente relaxa, é tranquilo. público. É um momento de entretenimento, é bom. Se não alterar, é bom. Cláudio Antônio Eu de acho Almeida, que a bebida faz advogado. parte da reunião, dos contatos, da aproximação das pessoas, né? Isso, historicamente, né, entre os egípcios, os gregos, era forma de aproximação, era forma de comunicação. Este grupo não perde a oportunidade. Qualquer ocasião é motivo para celebrar. Os encontros são frequentes. Na mesa, um bom drink não pode faltar. Hoje em dia eu acho que é um hábito cultural, né? As pessoas, elas acham que beber é uma coisa. Se você fala assim, hoje eu não vou beber, todo mundo, nossa, por que você não tá bebendo? O que aconteceu? O Ramon geralmente pede algo quando vai a uma festa. A bebida, para ele, serve também para dar uma quebrada na timidez. Deixa mais desinibido, né? Ramon Wolfgang, administrador. Às vezes a gente tá inibido, a gente quer relaxar, quer ficar mais desprendido na balada ou num barzinho, numa pub, então eu bebo por isso. Mas a regra é bem clara. Novas rodadas, só se eles ainda estiverem sóbrios. Gabriel Gomes, No início, empresário. a bebida, ela era algo que sempre tinha que ter. Era assim, a gente saía, tomava um drink, tomava uma cerveja. Hoje não. Hoje, com o passar dos tempos, aí a gente aprende a beber. E aí virou algo social mesmo. A gente se impõe um limite, na verdade, né? Porque aí, querendo ou não, a gente começa a sentir que tá ficando meio tonto. Mas aí, nisso, sem problemas nenhum. A decisão de beber apenas socialmente veio depois de uma experiência ruim. Gabriel tinha ido a um churrasco da faculdade. Entre um copo e outro, saiu de lá praticamente carregado. Continuou bebendo, só que desta vez numa balada. O resultado não foi dos melhores, não. Bebi o dia todo e de lá fui pra balada. E continuei bebendo na balada. E eu acabei ficando alterado e não senti quando pegaram o meu celular do meu bolso. E aí foi a partir daí que eu comecei a me atentar mais, ficar mais atento em relação à bebida. No mês em que se comemora o combate ao alcoolismo, um dado preocupa. Um levantamento nacional sobre o uso de drogas pelos brasileiros, feito pela Fiocruz, revelou que mais da metade da população entre 12 e 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida. 2.300.000 pessoas apresentaram critérios para a dependência do álcool. Entre os homens, o uso desenfreado acaba sendo mais frequente. Bebidas como esta atraem a clientela principalmente pela apresentação, mas por trás da beleza e das cores do drink está o álcool. E quando ele é consumido em excesso, vêm as consequências, os efeitos nocivos à saúde de quem bebe. São drogas que o Celso Antônio indivíduo Rodrigues, ingerindo, pneumologista. eles vão ter o sistema nervoso depressivo. Então, com isso, eles têm uma tendência de mudar muito o seu comportamento. Ficam depressivos e, ao mesmo tempo, eles perdem um pouco, o sistema nervoso central fica muito lento, a pessoa fica lerda, a pessoa não tem raciocínio rápido. Então, com isso, ele não pode dirigir, uma pessoa pode cair, ele não tem controle. Inicialmente dá uma fase de euforia, onde a pessoa fica mais relaxada, mais desinibida, mais alegre. E depois de uma certa quantidade, começa a ficar já a um processo de depressão do sistema nervoso central, onde a pessoa pode ficar mais sonolenta, com a fala mais confusa, né, desarticulada, que a gente fala, a marcha também é alterada. E ainda também a questão da consciência, da confusão mental.
E é nesses momentos que às vezes pode, por exemplo, crise de agressividade, crise de violência, né? Então nós vamos ter um impacto inicialmente de uso agudo e depois de uso crônico. E como distinguir aquele que bebe socialmente do indivíduo que é considerado alcoolista? O indivíduo que bebe socialmente é um indivíduo que tem esses hábitos e ele conhece o seu limite. O alcoolista ele não tem um limite, né? Ele não sabe parar de beber. Ele vai bebendo, bebendo e bebendo até cair. A dependência gera 3 coisas muito importantes. A dependência física. Todo indivíduo que está associado a qualquer droga, inclusive o álcool, ele tem uma dependência física. Se ele deixar subitamente de ingerir aquele álcool que ele vinha bebendo de rotina, diariamente, ele fica um bicho, ele muda o seu comportamento, o organismo dele reage. E o segundo componente é o psicológico. O indivíduo que bebe, ele se associa à bebida a tudo na vida. Se ele está triste, ele bebe, se ele está alegre, ele bebe também, né? E para satisfazer uma coisa que está faltando na vida dele. E o outro aspecto é o condicionamento. O indivíduo levanta, a primeira coisa que ele pensa é no álcool. Ele vai para um bar, já pega a bebida. Ou ele vai na casa de um amigo, ele quer beber. Ele em casa tem sempre uma bebida escondida. Ou seja, ele vive em função disso aí. Homem caminha ao lado da repórter. João Batista tinha 11 anos quando experimentou a primeira dose. E olha que em casa ele vivia o drama do alcoolismo do pai. João Batista Lembro de Carvalho que Rosa as pessoas Júnior, comentavam, olha, seu pai está caído na rua. João olha para o seu lado direito. É ruim. João coça a cabeça com o dedo indicador. Com uma criança, você ouvir isso. E eu pensava que eu jamais ia passar por uma situação dessa. Eu não imaginava que eu seria também daquela maneira. Porque a gente, para descobrir que tem um problema do alcoolismo, só descobre só bebendo. De bar em bar, de copo em copo, viu que o vício era mais forte. O consumo com os anos passou a ser diário. Aos 30, era como se o corpo pedisse cada vez mais bebida. Eu já estava bebendo de manhã, já bebia de manhã mesmo, até para ir trabalhar. Já acordava trêmulo, então até para tirar aquele mal-estar, para parar de tremer, eu já bebia. E aí começou a ser todos os dias. Então ela começa, por exemplo, beber e não consegue trabalhar, e não consegue desenvolver as suas atividades de vida diária, né? Então isso aí começa a ter um impacto negativo, acaba desenvolvendo outras doenças que a gente fala, os quadros secundários ao alcoolismo. A gota d'água foi quando João Batista participou de um curso de brigadistas. Chegou lá embriagado. Durante uma prova prática, desmaiou. Começou a ter convulsões. Viu que se não parasse ali, as consequências seriam as piores possíveis. Aquele que bebe diariamente, com o passar do tempo, ele, através da tolerância, ele começa a exigir cada vez mais e o fígado dele é comprometido e começa a mexer com as células do fígado e elas começam a ter dificuldade de metabolizar o alimento que esse indivíduo está ingerindo e que precisa para o organismo. Então, com o passar do tempo, há uma destruição da organização do fígado, ele vai caminhar para uma cirrose. Então, antes ele faz uma hepatite, que é uma hepatite pelo alcoolismo, e essa hepatite evoluindo caminha para um quadro de uma cirrose, que é um processo irreversível e que não tem como curar, não tem como fazer transplante nesses casos, e o indivíduo só tem um caminho mesmo, que é morrer por hemorragia digestiva, por problemas ligados a um mau funcionamento ou não funcionamento mais do seu fígado. Demência e esquecimento também são quadros típicos da doença. Para se ter uma ideia da gravidade, o álcool é responsável pela morte de pelo menos 3.300.000 pessoas em todo o mundo. Este advogado explica que aqui no Brasil, o Decreto 6.117 de 2007 cria a Política Nacional sobre o Álcool. Vai desde a regulamentação e adequação da publicidade do consumo do álcool, o afastamento disso de crianças e adolescentes, controles e fiscalização, a ampliação das sanções administrativas, as sanções penais com relação à utilização indevida do álcool, que por si só já são capazes de trazer uma nova educação social e uma mudança de perfil
daquele que consumia ou consome efetivamente o álcool. Qualquer legislação que afirma uma política pública positiva, um cenário, um quadro positivo que venha combater o uso inadequado de drogas, do álcool ou de qualquer substância que venha a ser nociva à sociedade, sem sombra de dúvida, pode ser tida como um marco. Porque a partir dele são iniciados grupos de trabalho, empreendimentos, em faculdades, em tudo quanto é lugar, para tratar do tema. Na luta contra a doença, tratamento multidisciplinar com psiquiatras e psicólogos é essencial. O monitoramento para que o paciente não caia em tentação durante a síndrome de abstinência deve ser constante. A síndrome da abstinência é tudo que acontece quando o indivíduo para de beber. Ele resolve parar de beber, ele entra na síndrome da abstinência. Então ele começa a sentir coisas terríveis, né, e que vai fazer com que ele não continue sem beber. Ele volta a beber para desaparecer a síndrome da abstinência. É mal-estar, é dor de cabeça, é uma insônia prolongada ou é uma sonolência incontrolável. É um indivíduo que começa a ficar irritadiço com tudo e com todos. João passou por tudo isso, mas quis vencer o vício. Hoje ajuda a quem está vivendo os mesmos dias sombrios que ele. E sabe a resposta para quem oferece bebida? Hoje eu me sinto até na segurança de até falar que hoje até beber eu posso, mas a diferença é que eu não quero. João olha de forma fixa e abre os braços. Porque se eu quiser beber, eu vou beber, mas eu não quero mais beber. Eu não quero usar droga, porque eu sei de todo o resultado que será, o resultado final. Não é só o resultado de uma embriaguez, é muito mais. Via de Brasília à noite com muitos carros. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares fala sobre a lei seca e a relação entre o álcool e violência. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. É com dor e saudade que a Rose olha o álbum de fotos da família. São momentos de toda uma vida com os filhos, parentes, amigos e o marido. Foram mais de 30 anos de casamento. Os dois estavam prontos para mais uma etapa, aproveitar a aposentadoria. Planos que foram interrompidos por um acidente de trânsito. Bicicleta pintada no asfalto. No volante, uma jovem de 20 anos. A moça passou a noite toda numa festa e consumiu uma grande quantidade de álcool. Ao sair, pegou o carro que estava estacionado na casa de uma amiga. No caminho, dormiu ao volante. Bombeiro faz massagem cardíaca em vítima. No dia do acidente, o Edson pedalava por esta ciclovia. Era um domingo de manhã. E como de costume, ele ia até o final do bairro e depois voltava para casa. A esposa estranhou a demora. É que geralmente ele levava mais ou menos 1 hora para fazer todo esse percurso. Só que aí, 2 horas depois, ela recebeu uma ligação no celular dela. Era um bombeiro contando tudo o que aconteceu. A motorista foi presa, mas acabou liberada após pagar uma fiança de R$5.000. O laudo apontou que o consumo de bebida alcoólica foi bem acima do permitido por lei. Ciclovia exibida desfocada. Ela cometeu um crime, ela sabia que a bebida e a direção causam transtornos que não tem mais volta. Matou uma pessoa, não tem mais como consertar. É diferente de derrubar um poste. É diferente de perder a carteira por uns dias. 1 ano depois, a moça foi condenada a pagar pensão e danos morais e materiais à Rose. O valor chegava a aproximadamente R$1 milhão. Mas isso não aconteceu. A motorista cumpre pena alternativa e presta serviço social. Existem outros tipos de pena que serviria de exemplo. Uma pena onde ela pudesse trabalhar realmente no IML, num hospital, num asilo, que ela cuidasse de pessoas que tivessem passado por acidentes, que ela visse o que é o sofrimento de uma pessoa que foi acidentada, que foi vítima, da família dessa pessoa também, como muda tudo. No Distrito Federal, dados do Departamento de Trânsito mostram que a conscientização dos condutores aumentou após a lei seca. Desde que a medida foi sancionada, houve diminuição de 52% no número de mortes no trânsito. Porém, muitos motoristas continuam se recusando a fazer o teste do bafômetro. Em 2019, o número de carteiras de motoristas suspensas cresceu 85%. Ao todo, quase 5.000 condutores perderam o direito de dirigir entre janeiro e outubro deste ano. Fernando Bom Aquele Tempo, que advogado. bebe e assume a condução de um veículo e vem a
acidentar e matar alguém, existem decisões judiciais que não são poucas, no sentido de reconhecer que a prática do crime é um crime doloso. Rose acredita que a história dela pode servir de exemplo para outros motoristas e defende uma fiscalização maior. É difícil, mas a paisagista tenta levar uma vida normal. Já são quase 4 anos de uma dor que nem ela sabe explicar ao certo. Tínhamos terminado todo um ciclo de deixar os filhos bem, o netinho chegou, aquela alegria, e de repente abre-se um buraco no chão, a gente cai lá dentro e para sair desse buraco não é um mês, não é um ano, é muita luta. A Paula quase viveu uma história trágica também, só que ela estava do outro lado, seria a causadora de um acidente. A gente bebeu muito. Paula Franco, fotógrafa. E eu voltei para casa dirigindo. No dia seguinte eu ouvi uma reportagem dizendo que uma pessoa tinha sido atropelada e que tinha falecido no local e a pessoa não tinha socorrido. Então aquilo me preocupou, falei, nossa, será que fui eu? Olhei o carro para ver se tinha acontecido alguma coisa, não tinha acontecido nada e dali por diante eu falei, nossa, não dá. É uma vida que está em perigo fora quando a gente bebe, até a nossa mesmo, né? Hoje em dia, Paula nem pensa na combinação entre o álcool e direção. A mudança de comportamento foi brusca. A atenção é redobrada também com os filhos. Eu já pergunto quem vai comigo, entro em contato com a família e naquele dia, mesmo estando em casa, eu não bebo. Porque eu sei que eu vou ter que ir levar e ter que buscar. Eu faço a minha parte. Eu cumpro a lei, eu sei que não é só no bolso que vai doer, ele pode me dar uma dor muito maior, que é a perda de um filho, ou ter aquela história de que eu não vou conseguir dormir a vida inteira, colocar minha cabeça no travesseiro por ter provocado algum acidente por conta da bebida. E ter feito um pai e uma família ter perdido um filho, um marido. Então, assim, a lei seca, ela só, como é que eu posso dizer? Ela só aumentou essa minha responsabilidade. Nas ruas, encontramos mais motoristas responsáveis que não misturam álcool e direção. Quando a gente sai, só pede Uber e vai para casa. Não tem essa de dirigir, né? Você tem que ter responsabilidade com a sua própria vida e com a vida dos outros, né? Na hora de entrar no carro, então... Rafael Maia, o bar tem que ser motivo de celebração, não de você correr riscos depois, né? Os homens se envolvem mais em acidentes de trânsito após beber. Aproximadamente 14% deles, com idades entre 12 e 65 anos, pegaram no volante depois de consumir bebida alcoólica. Já entre as mulheres, esta estimativa foi de 1,8%. Quase 4,5 milhões de pessoas alegaram que discutiram no trânsito sob efeito de álcool. Cerca de 3 milhões eram do sexo masculino. Isso se torna um grande problema, né? A ponto de os motoristas, né, crescerem, ficarem agressivos, né, buzinarem, enfim, descerem dos seus veículos, agredirem, enfim, estando ou não sob o efeito de álcool. Quando a pessoa está sob efeito de álcool, é como se ela crescesse no sentido de se achar, né, com mais direitos ou enfim, né, isso acaba fazendo com que a pessoa se torne violenta. Pessoas sentadas em reunião. E veja a seguir, você vai conhecer pessoas que lutam pela recuperação de parentes viciados em álcool. E mais, como funciona a terapia de grupos dos alcoólicos anônimos no país. Vamos contar as histórias de superação. É daqui a pouquinho. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. O álcool é um grande ladrão. Quando eu penso assim, tudo que o alcoolismo me roubou, ele me roubou meu pai, ele me roubou minha irmã, ele me roubou muitas oportunidades, sabe, assim, de ter uma família que fosse menos disfuncional, né? Silhueta de uma mulher, rosto não identificável. Eu não sei como seria minha vida se o alcoolismo não tivesse presente. Mas eu acredito que seria bem diferente. Por trás desta imagem, um relato emocionante. A jovem não quer se identificar. Sente vergonha, medo e angústia. Pai e irmã são dependentes de álcool. Brigas e confusão marcam a história dessa família. Falou em festa, pra mim eu chego a arrepio. Não gosto. Porque junta
né? Todo mundo bebe e sempre dá uma treta, sempre dá um rolo, é sempre um vexame, uma coisa assim. Foram anos até ela aceitar que os familiares estavam doentes. Quem não tem conhecimento do alcoolismo e da doença que é o alcoolismo e da dinâmica do alcoolismo, olha para o alcoólatra e fala assim: se você me ama, você para de beber, né? E não entende que aquela pessoa ela está doente e que ela não consegue parar de beber. Hoje, ela tenta levar uma vida normal. Pai e irmã ainda não estão livres do álcool, mas fazem tratamento. O familiar, ele sofre tanto, né? E ele não tem alívio hora nenhuma. São 24 horas de dor, 24 horas de sofrimento. Aqui não há distinção de cor, gênero ou poder aquisitivo. Todo mundo sofre o mesmo drama. Juntos, esses homens e mulheres compartilham dores, sofrimentos e vitórias também. Um dia de cada vez. O Repórter Justiça vai conversar agora com algumas pessoas que participam de um dos 96 grupos de alcoólicos anônimos do Distrito Federal. Ninguém aqui vai mostrar o rosto ou se identificar por uma questão de privacidade e respeito às famílias. O anonimato também ajuda no tratamento de recuperação ao álcool. Muita cachaça, muita droga. E era litro de cachaça, eu não tomava dose de cachaça, eu tomava litro. Eu bebia muito, né, desde 18 anos de idade. E eu já não tinha mais noção da minha vida, em nada mais. O alcoolismo é um dos problemas mais graves de saúde pública no nosso país. Eu comecei a beber com 17 anos e meio, na faculdade. E aos 20 anos, mais ou menos, já me tornei alcoólatra. Ele levou quase um ano para parar de beber de vez. Há 27 anos não ingere uma gota de álcool. Mesmo assim, continua frequentando o grupo dos Alcoólicos Anônimos. Vivo hoje com dignidade, né, que eu não tinha nenhuma. Eu falo sempre que eu não servia para ser pai, não servia para ser filho, não servia para ser marido, não servia para ser empregado, não servia para ser patrão. Eu não tinha utilidade para nada. E Alcoólicos Anônimos me devolveu. Evitar o primeiro gole é uma lição que faz parte da vida deste homem há 4 anos. Para não cair em tentação, ele conta com a ajuda dos amigos do grupo. De repente eu me identifiquei. Eu foquei em evitar o primeiro gole, participar da próxima reunião, e eu descobri o companheirismo que tem aqui dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que aqui é o exemplo de amar o próximo como a ti mesmo. A troca de experiências na terapia motiva o dependente a estar cada vez mais longe da bebida. E a pessoa se autoajuda, ele começa a frequentar esse grupo procurando ajuda, porque ele sabe que ele está assim na beira do abismo. Então ele vai lá, se abre, ele fala, ele escuta, ele reflete e todo mundo sai dali com um determinado dever de casa, no sentido de controlar a bebida, né? E não fazer da bebida também um terror, né? Mas colocar a bebida no lugar dela. Foi assim que esta mulher conseguiu abandonar o vício, mas a procura por ajuda demorou. No caso dela, o consumo de álcool era feito na companhia do marido. Quando eu casei, meu marido bebia. Aí, para eu não aturar o bêbado, aí eu falei para ele, ó, faz o seguinte, eu vou aprender a beber, porque eu bebo com você. Aí aprendi a beber com meu marido. Eu fazia as coisas e não me lembrava do que eu tinha feito. Tá? E minha mãe dizia, minha filha, você fez isso? Eu falei, não, mãe, não fiz. Fez, minha filha, você não se lembra? Né? Aí, esse aí é o auge do apagamento. Né? Eu fazia as coisas sem saber. Aí eu sabia que o álcool estava me prejudicando. Os exemplos que ouviu foram importantíssimos. Agora, ela tem uma vida saudável, sem álcool e com novas oportunidades. Todo depoimento que se dava em cabeceira de mesa encaixava tudo em mim. Tudo. Parece que a pessoa tinha falado da minha vida na minha cabeceira de mesa. Eu fui me encaixando. Quando eu lembro do meu passado e lembro, né, que hoje o que eu estou fazendo hoje, né, superação na minha vida, é que quanto mais eu pratico isso, né, aí que eu acho que eu preciso mais de Alcoólicos Anônimos, para ficar longe do álcool.
Então é nossa manutenção. Sentado, homem bebe cerveja em um copo de vidro. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Créditos finais. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Mulaete, Fernando Tavares. Edição de texto, Fernando Mulaete. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Jefferson Martins, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Benício Pereira, Carlos Ferreira, Josenildo Júnior e Kleber Leite. Edição de pós-produção, Diego Galeotti. Videografismo, Lucas Matias. Audiodescrição, Visuáudio. Roteiro, Cainã Leão. Narração, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Warzen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.